Bíblia Israelita completa. Vaikra, Levíticos, capítulo 4. Disse mais Yahweh a Moshe: fala aos Bnei Israel, dizendo: se alguém errar por ignorância com relação a qualquer das coisas que Yahweh ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o Corren ungido que errar, assim tornando o povo culpado, oferecerá a Yahweh pelo erro que cometeu um novilho sem defeito como oferenda pelo erro. Trará o novilho à porta da tenda da revelação perante Yahweh, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante Yahweh. Então o Corren ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. E molhando o dedo no sangue, aspergirá do sangue 7 vezes perante Yahweh diante do véu do lugar sagrado. Também o Corren porá daquele sangue perante Yahweh sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do sacrifício que está à porta da tenda da revelação, e tirará toda a gordura do novilho da oferenda pelo erro, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os dos rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. Assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o Corren os queimará sobre o altar do sacrifício. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do acampamento a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Onde se lança a cinza, aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que Yahweh ordenou que não se fizessem, assim tornando-se culpados. Quando o erro que cometeram for conhecido, a Assembleia oferecerá um novilho como oferenda pelo erro, e o trará diante da tenda da revelação. Os longevos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante Yahweh, e imolar-se-á o novilho perante Yahweh. Então o Corren ungido trará do sangue do novilho à tenda da revelação. E o Corren molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante Yahweh diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar que está perante Yahweh na tenda da revelação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do sacrifício que está diante da tenda da revelação. E tirará dele toda a sua gordura e queima-la sobre o altar. Assim fará com o novilho como fez ao novilho da oferenda pelo erro. Assim fará a este. E o Corren fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferenda pelo erro da Assembleia. Quando um príncipe errar fazendo por ignorância qualquer das coisas que Yahweh, seu Criador, ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o erro que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferenda um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar em que se imola o sacrifício perante Yahweh. É oferenda pelo erro. Depois o Corren com o dedo tomará do sangue da oferenda pelo erro e pô-lo-á sobre as pontas do altar do sacrifício. Então o resto do sangue derramará à base do altar do sacrifício. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício da oferenda pacífica. Assim o Corren fará por ele expiação do seu erro, e ele será perdoado. E se alguém no meio da plebe errar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que Yahweh ordenou que não se fizessem, e assim se tornar culpado, se o erro que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferenda uma cabra sem defeito pelo erro cometido. Porá a mão sobre a cabeça da oferenda pelo erro e a imolará no lugar do sacrifício. Depois o Corren com o dedo tomará do sangue da oferenda e o porá sobre as pontas do altar do sacrifício, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico e a queimará sobre o altar por aroma agradável a Yahweh. E o Corren fará expiação por ele, e ele será perdoado.
Ou se pela sua oferenda trouxer uma cordeira, como oferenda pelo erro, sem defeito a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferenda pelo erro e a imolará por oferenda pelo erro no lugar em que se imola o sacrifício. Depois, ocorrendo com o dedo, tomará do sangue da oferenda pelo erro e o porá sobre as pontas do altar do sacrifício. Então todo o resto do sangue da oferenda derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas de Yahweh. Assim o Cohen fará por ele expiação do erro que cometeu, e ele será perdoado.